Começando a gravar. Bem, já estamos gravando, né? Hoje a gente tem aula normal, só quero registrar isso porque essa nossa aula é a finalização de conteúdo e eu queria fazer uma revisão para a nossa prova, né? A prova vai ficar disponível de amanhã, eu acho que fica disponível no sistema, né? Vocês já sabem que agora a prova é feita pelo AVA e ela fica disponível de amanhã até o dia 3. Aliás, os links ficam disponíveis. A nossa prova não vai ficar hoje, mas ela fica disponível de amanhã até o dia 3, que é quinta-feira que vem. Mas a gente precisa terminar o conteúdo, né? Falta uma pequena porção do nosso conteúdo, que é o que a gente vai falar agora. Então, eu vou colocar aqui para compartilhar para vocês. Essa aula está gravando, ela vai ser colocada no YouTube. Esse material foi o material que eu mandei para vocês na semana passada, mas como era feriado, né, a gente não teve aula. Bem, a última parte que falta da gente falar do conteúdo é só finalizar a parte de radiografia digital falando sobre os modelos CR/DR, né, que são relacionados às variabilidades da radiografia digital. Por que isso surgiu? Então, geralmente, quando a gente se refere a serviços de radiodiagnóstico, 75% do total deles se faz em radiografia digital. Então, existem 3 formas de se fazer a radiografia digital. A gente já veio conversando sobre os avanços da computação, a gente já veio conversando sobre a estruturação básica da radiologia digital, falando de matriz, falando de FOV. A gente falou dos sistemas da radiologia digital, a gente falou de PACS, DAI, com RIS, com R, RIS, com H. E essas 3 formas de se obter radiografia digital é da forma digitalizada, da forma computadorizada e da forma digital, né? A radiografia digital, especialmente, a gente vive 2 momentos dela, que é o CR e o DR. Então, o que é a radiografia computadorizada? Na radiografia computadorizada, a gente usa os mesmos aparelhos que a gente usava na radiologia convencional. Ou seja, o equipamento de geração é aquela ampola de raio-x. A diferença está que aquele cassete que recebia o filme radiográfico, né, da forma convencional, que abria na câmara escura, colocava lá dentro, é substituído por um outro tipo de chassi. E esse chassi é um chassi que a gente chama chassi de placa de fósforo. Ele é um chassi que funciona como se fosse um sistema de armazenamento. Então, nesse sistema, a gente tem que considerar várias coisas, especialmente que quando houve a substituição da radiologia convencional pelo modelo CR, que é a radiografia computadorizada, imediatamente se verificou uma redução drástica da repetição dos exames, ou por sub ou por sobreexposição. Ainda outras coisas eram possíveis, por exemplo, diminuir a dose no paciente, aumentar a eficiência do serviço, aumentar a interatividade entre o radiologista e o clínico, porque a gente estava falando de compartilhamento de imagem digital, né? Não tem como perder o filme ou roubar o filme, porque essa imagem, como ela foi gerada lá naquelas placas de fósforo, né? Isso é imediatamente passado para o computador. Porque na radiologia computadorizada, né, na radiologia CR, a gente faz essa leitura num leitor de imagem. Então, a gente tem que pegar esse chassi de fósforo e colocar no leitor de imagem, e isso imediatamente já vai passar para o computador. Isso, a possibilidade da gente identificar essa imagem diretamente no computador, otimiza todo o processo, porque a gente consegue, aqui a gente tem 2 exemplos disso. Aqui o raio-x analógico, ou seja, aquele raio-x que é gerado lá na câmara escura, e aqui o raio-x digital. E nesse raio-x digital, a gente consegue otimizar a visualização da imagem, a gente consegue diminuir o campo, a gente consegue alterar o contraste, a gente consegue alterar a densidade, né? E isso impede com que esse paciente precise retornar tantas vezes para refazer esse exame. Ainda é possível, assim, reduzir o custo a longo prazo, né? Apesar de que imediatamente a implantação desses serviços é caro. Mas a longo prazo isso se torna muito vantajoso para o setor, né? Como eu falei para vocês, por exemplo, uma sala de radiologia convencional, ela fica aí numa sala
bem estruturada, fica aí na variação de 150 a 400 mil dólares, né? E a gente vai ver que isso acaba sendo... Estou só autorizando aqui, gente, o pessoal entrar. Então, a implantação acaba sendo muito cara, né? A sala de DR é muito mais cara ainda. Então, se a sala do CR começa... Opa! Não sei por que parou de apresentar. Aqui. A sala do CR, que é a radiografia computadorizada, ela fica aí numa variação que vai de 150 a 450. A sala do DR começa com 350 mil dólares, né? Obviamente, isso é muito caro. Então, houve, assim, no início da aplicação, né, dessas formas da radiologia digital, uma resistência até por parte de médicos que não eram radiologistas, tipo cirurgiões, por conta do custo, né? Por conta dos avanços científicos acontecerem muito rapidamente na tecnologia computadorizada. Acontece muito assim das informações delas começarem a ficar bem obsoletas. Então, sempre você tem que ficar atualizando. O leitor de radiografia computadorizada, de uma forma didática, acontece da seguinte forma. Então, a gente tem a exposição. Lembrando, radiografia computadorizada, a gente usa aquele mesmo equipamento que era utilizado na radiografia convencional. O que é diferente é que o receptor de imagem é uma placa de fósforo. E nessa placa de fósforo, que está dentro desse chassi, quando o feixe de raio-x interage com esses fósforos, eles têm a capacidade de gerar um sistema de armazenamento dessa informação. Então, obviamente, de regiões que tiveram menos densidade, mais densidade, esse fósforo vai responder de uma forma diferente por conta desse sistema de armazenamento. E a gente leva isso para leitura no scanner. Então, a gente coloca essa placa nesse sistema de leitura e essa imagem, que é uma imagem latente, ela é possível de ser analisada no computador. Então, a gente consegue manipular essa imagem, a gente consegue alterar o contraste, a densidade dela, e isso, como ela está no formato DICOM, né, que é essa extensão de imagem digital, o formato dela garante com que ela percorra aí todo o mundo digital e a gente vai ter a possibilidade de fazer o compartilhamento dessa imagem, né, dessa imagem médica. A radiografia computadorizada, né, CR, é um nome comercial, né, um nome mais fácil para o que é o sistema mesmo. Então, o nome do sistema é Sistema Detector à Base de Fósforo Fotoestimulável. E isso, em inglês, se chama PSP, né? Isso iniciou mais ou menos em 1975, mas quem começou a comercializar mesmo foi a Fuji em 1983. E somente assim, nos Estados Unidos, né, o CR entrou lá no começo dos anos 90 e aqui no Brasil no final dos anos 90. Como é que é o mecanismo de novo, né? O raio-x, ele atinge esse detector, né? Esse detector é esse chassi aqui. Então, a possibilidade dele atingir esse detector vai resultar numa resposta na parede de fósforo que está interna. Então, os fósforos que estão internamente a esse chassi, eles têm a capacidade, né, de armazenar a quantidade de energia que foi depositada nele durante o exame. E por isso, uma outra forma de chamar essas placas é de fósforo de armazenamento, né? Ou placas de imagem. Então, essas placas, elas vão ter uma porção de haleto também, de bário, que pode ser brometo e iodeto. E essas estruturas, elas têm a capacidade de absorver esse feixe de raio-x, então deixar ele preso. E essa forma em que ele fica preso, isso gera o que a gente chama de imagem latente, né? Vamos só lembrar desse conceito. Então, a imagem latente é um conceito que foi gerado na radiologia convencional, né? É aquela primeira imagem gerada antes do raio-x ser revelado e ela se transformar em imagem visível. De alguma forma, no sistema de radiografia computadorizada, no CR, isso acontece da mesma forma.
A imagem fica latente porque os cristais de fósforo que estão dentro do chassi, eles têm a capacidade de armazenar a energia do feixe de raio-x que interagiu sobre eles. Então, isso acontece da seguinte forma. Esse aqui é o chassi, meu paciente fez o exame, eu pego este chassi, internamente neste chassi, a gente vai ter cristais de fósforo, eu levo isso para a leitora capta através de um escaneamento onde existiu essa variação de intensidade e isso é transformado em imagem. Então, o sistema CR, ele tem esse diferencial, né, que é o uso dessas telas, que são telas que contêm fósforo, e essas telas armazenam as imagens, né? Não tem mais filme radiográfico, obviamente, porque a gente está falando de um sistema digital, né? Essa imagem, então, acaba sendo muito revolucionária, porque ela já está no formato DICOM, e aí ela é possível de ser compartilhada, né, com todos os setores que possam fazer a leitura da imagem DICOM. Bem, como é que acontece esse mecanismo, né? Então, novamente, a gente tem aqui uma imagem mostrando o raio-x interagindo com a placa de fósforo. Quando, né, esse PSP, que são esses fósforos fotoestimuláveis, eles são expostos, eles têm a capacidade de aprisionar energia. Então, isso acontece a partir de um aprisionamento de elétrons. E aí, essa absorção de energia gera a imagem latente. Quando a gente vai fazer a leitura disso, para que isso seja digitalizado, né, isso vai acontecer através da emissão de uma luz laser nessa placa, né, que está aqui dentro. Ela vai rolar para dentro do equipamento, para dentro do leitor. Essa luz emitida por uma estrutura que a gente diz que é um tubo fotomultiplicador, PMT, vai gerar um sinal elétrico. E esse sinal elétrico é armazenado na memória do computador e transformado em imagem médica, né? Bem, a obtenção da imagem no CR acontece de uma forma muito simples. O cassete, né, tem aquele chassi, ele é colocado na bandeja do book, como se fosse uma radiografia qualquer, a exposição acontece. Esse cassete é removido e colocado dentro da leitora, né? A leitora, ela puxa para dentro do equipamento esse chassi. Lá dentro é exposta a uma luz laser que vai ler a informação e a radiografia vai aparecer no computador. À medida que isso acontece, né, a informação, aquela imagem latente que estava lá no chassi, desaparece, e aí aquele chassi está preparado para uma nova exposição. Quais são as vantagens do CR, né? A imagem, obviamente, é digital, né? A gente já utiliza os equipamentos que estavam no serviço, não precisa comprar um equipamento de raio-x novo. O que muda é o receptor de imagem, né? É possível fazer a utilização fora da sala. É mais barato do que um sistema totalmente digital, só que aí a gente vai precisar, né? Tem desvantagens, dentre eles precisar das placas intensificadoras e dos cassetes. Existe uma demora para a realização da revelação, então não existe assim, mas é muito mais rápido. E aí, além disso, vai precisar comprar um leitor de imagem. Eu quero mostrar para vocês esse vídeo aqui, que mostra basicamente como é que funciona esse sistema. É bem rápido o que eu vou mostrar para vocês aqui. Bem, aqui a gente está inserindo os dados do paciente, todas as informações de qual é o exame que ele vai fazer, e aí finaliza isso. Essas informações do paciente vão ficar fixadas e a gente vai escolher qual que é a modalidade de protocolo que vai ser feito. Então, meu paciente vai fazer um tórax PA e tórax perfil. E aí eles entram lá no sistema e ficam
inseridos. Ok. E aí, a gente já está preparado para fazer a realização do exame desse paciente. Aqui ele vai colocar um nome qualquer. E vai mostrar aqui como é que ele vai fazer. Esse aqui é o chassi que contém a placa de fósforo. Ele é muito semelhante à estrutura do chassi do filme radiográfico. Lembrando para vocês que internamente ele tem fósforos, que a gente diz que eles são fotoestimuláveis, né? Ou seja, eles são estimuláveis pelo raio-x que vai ser emitido. A gente fez o exame e aí a gente vai colocar ele na leitora, né? Essa leitora é a leitora de imagem CR, como está escrito aqui do lado, de uma empresa que a gente chama Agfa, né? É uma empresa que também vende produtos radiológicos. Esse chassi, ele entra nessa leitora. Essa leitora emite um feixe de luz laser, e essa emissão de feixe de luz laser transforma toda a captação dos elétrons dos fósforos fotoestimuláveis em imagem médica. E a gente tem essa verificação, né? O que é possível a gente fazer aqui nessa radiografia digital? A gente tem a capacidade de inserir informações do lado direito, do lado esquerdo. A gente tem a capacidade de processar essa imagem, de alterar a densidade, alterar o contraste dessa imagem, né? Tudo isso é possível a partir do sistema digital, né? E aí a gente vai poder colocar todas as informações que possam ter sido necessárias adicionais a essa imagem. Todas essas estruturas vão ser possíveis, todas essas formas volumétricas são possíveis de serem colocadas, diversas análises, às vezes análises de estruturas principais, aumentar uma determinada área, eu quero fazer uma medição maior, na verdade o que eu quero é medir o diâmetro que existe entre o átrio direito do coração e o ventrículo esquerdo do coração. Então, é possível traçar uma reta e medir isso, se for necessário. E um dos maiores benefícios é a gente ter a capacidade de movimentar estrutura de contraste e densidade. Que é isso aqui, ó. Ele está deixando ela mais escurecida, ou ele consegue deixar ela um pouco mais clara, e acaba sendo esse um dos grandes benefícios, né, da imagem digital. O sistema CR, basicamente, é o primeiro sistema que lança isso como possível, né? Bem, a radiografia digital. Então, se no sistema CR a gente tem, né, aquele chassi de fósforo, no sistema DR não existe mais chassi. A radiografia digital, ela é direta. Ou seja, o exame é feito, já existe um receptor de imagem acoplado ao próprio equipamento de raio-x, né? Já existe um receptor de imagem digital que digitaliza essas imagens imediatamente para o computador. Então, obviamente, isso aqui é muito mais caro, mas é muito mais rápido e otimiza completamente o serviço. Então, na radiografia digital, a gente tem um sensor digital para obter a imagem, né? Esse sensor ele pode ser fixo, como é o caso desse aqui, ou ele pode ser sob forma distiva, como é esse outro caso aqui, que ele não é fixo. Ele está ligado sob forma de fio, não existe radiologia digital wireless, né? Esses sensores, em geral, eles são de selênio, mas eles também podem ser de silicone. Então, o que acontece? Né? O raio-x interage com esses sensores e que esses sensores são capazes de transformarem esse sinal numa camada inferior a eles, transformar esse sinal em imagem digitalizada. Esse sinal é um sinal elétrico que é armazenado diretamente na memória do computador. Então, a gente vai ter isso, né? Um equipamento totalmente digital, em que
esse feixe de raio-x interage diretamente com os sensores digitais e essa imagem imediatamente é passada para o computador. A principal vantagem da radiologia digital é a aquisição imediata da imagem. Só que ela tem uma vantagem fundamental. É possível reduzir a dose do paciente. Quando a gente fala de vantagem para o paciente, essa é a principal vantagem. A capacidade de reduzir a dose no paciente, né? Não tem placa de imagem nem cassete, a qualidade de imagem é maravilhosa. Entretanto, isso é muito caro, né? Ela não tem como fazer radiografia móvel, porque o sensor de recepção ele está ligado no equipamento por fios, não tem como ser móvel. Esses sensores são super caros, né? São muito mais caros do que as placas do CR. E não tem como fazer adaptação do que já tinha na sala, né? O que já tinha é possível ser adaptado para o CR, para o DR não. É provável que alguns anos todas as imagens elas sejam digitais, né? Inicialmente todo mundo mudou para CR porque custava menos e dava para usar o que já tinha no serviço. Só que isso acaba sendo inviável quando a gente pensa em radiografia digital. Porque na radiografia digital a gente tem a capacidade de fazer muito mais exames, né? E isso acaba sendo uma tendência a mudar essas possibilidades. É provável que daqui a um tempo assim comece a criar soluções mistas, mas no momento assim o que é de mais tecnológico é o que a gente chama de DR. Bem, quando a gente fala, como eu falei para vocês, né, o principal benefício da radiografia digital em relação ao paciente é isso, né? Tem a possibilidade de reduzir até 50% da dose quando a gente está falando do paciente. Mas tem outros benefícios, né? Correção das doses de exposição, quando o exame é no leito, é possível, né, processar a imagem tem muita qualidade, então melhora a qualidade dela. A gente consegue fazer a visualização imediata, muito rapidamente, por teleradiologia, porque o formato é DICOM, e isso acaba auxiliado pelo diagnóstico do computador, né? E aí, só para a gente finalizar, eu quero mostrar esse vídeo do DR para vocês, da radiografia digital DR. Vou abrir aqui. Está mostrando aqui como é que funciona o DR. Então, olha assim como é incrível, né? O aparelho é todo digitalizado, né? A gente vai ver a movimentação da estiva extremamente tecnológica. Ele está mudando o plano porque ele vai simular como se fosse um exame de raio-x de tórax. Então, a gente tem aqui a placa, né? Essa placa que contém selênio, ou pode ser uma placa de silicone, ele vai colocar isso na altura do paciente para fazer a realização do exame de raio-x. Se vocês observarem, esse equipamento, ele está completamente ligado à ampola, né? Por esses fios, a gente ainda não tem uma solução sem fio, wireless, né? E aí ele vai simular como seria. Então, o posicionamento de um raio-x de rotina, PA e perfil, né? Está alinhando o paciente, colocando ele nos limites adequados para a realização da técnica. Pediu para o paciente baixar um pouquinho o ombro, né? E aí ele vai colimar o campo. Tá. Realizou o exame. Realizado o exame já do paciente totalmente cadastrado, ele vai fazer a obtenção das imagens. Então, posicionou o paciente, obteve as imagens, está escolhendo a técnica que ele vai utilizar, escolheu ali os parâmetros técnicos de quilovoltagem e miliamperagem, ele pode aumentar ou diminuir isso. E aí, pediu para o paciente encher o peito de ar, obteve a imagem. A exposição foi feita e a imagem é gerada imediatamente aqui
no nosso equipamento de raio-x. Aí ele vai conseguir mexer na imagem, ele vai conseguir diminuir ou aumentar. Olha só como ele está fechando, mas o campo irradiou muito o paciente, está fechando mais o campo, né? Ele tem a possibilidade de fazer variações de contraste, então ele está aumentando, diminuindo o contraste para melhorar a análise da imagem, melhorar a análise dos contornos costais, por exemplo, né, para verificar a costelinha aqui mais adequadamente. E aí ele finaliza o exame. Então, o sistema DR, né, é um sistema extremamente revolucionário, realmente extremamente tecnológico. Bem, para a gente finalizar isso, como é que se dá, né, esse ambiente sem filme? Então, a gente conversou bastante nessa parte da disciplina sobre os sistemas digitais. Então, esses sistemas digitais, em geral, eles são dependentes de redes de altíssima velocidade, tanto no sentido do armazenamento, quanto no sentido da comunicação, né? A gente tem um sistema de armazenamento, né? Esse sistema é o sistema de arquivamento, o sistema PACS inteiro, e a gente tem sistemas de comunicação. E esses sistemas de comunicação se dão especialmente por conta da imagem médica, da possibilidade dessa imagem médica ser aberta em vários lugares. Isso se dá por conta da extensão DICOM, né? DICOM é uma extensão de imagem médica. Esses sistemas, eles estão todos interligados num ambiente hospitalar. Então, a gente tem o RIS, que é o RIS com R, dentro do ambiente do próprio sistema radiológico, mas a gente tem um RIS com H, que é o sistema hospitalar. Então, o RIS com R é um sistema que faz parte do RIS com H, né? E toda essa rede é o que garante que a radiologia digital ela esteja num campo de tanto avanço, né? Num campo de tanta possibilidade. Muito inovadora. Hoje, né, era só isso que eu tinha para falar, porque essa era a parte que estava faltando do nosso conteúdo. Obviamente, eu não ia deixar vocês sem ter assistido essa aula, né? Essa aula de hoje sobre CRDR, isso vai ser cobrado na prova de vocês. A prova de vocês, aí eu quero falar um pouco da prova. Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre CRDR? Porque eu já vinha falando sobre isso várias outras vezes, né? Então, vocês já estão mais familiarizados. Vocês têm alguma dúvida sobre essa parte de agora? Porque aí eu queria falar um pouquinho sobre a prova de vocês. O que vocês acham? Pode ser? Oi, gente. Estão me ouvindo? Gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre essa parte CRDR? Isso vai cair na prova de vocês. Não? Eu não tenho dúvida, professora. Tanto porque eu já vinha falando sobre isso em outros episódios, né? Mas ficou falando assim, eu só finalizar. Bem, a prova de vocês. Aí eu posso falar sobre a prova? Alguém se manifesta aí ou não precisa fazer revisão para a prova? Como é que tá? Hein? A senhora pode comentar, assim, sobre a prova. Tá. Ótimo. Então é o seguinte. A prova de vocês, ela é uma prova que vai ser feita pelo AVA. Acho que está todo mundo já familiarizado com isso. Ela só vai estar liberada a partir de amanhã, né? Todas as minhas provas só vão estar liberadas a partir de amanhã. Todas as provas vão ser possíveis de serem feitas até o dia 3 de dezembro. Por que vocês precisam tomar cuidado? Porque a prova só pode ser feita uma vez. Então, vocês vão ter prazo para fazer, porém, vocês só vão poder fazer essa prova uma vez. Se vocês entrarem, fizerem e cancelarem, vocês vão ter perdido a oportunidade de fazer a prova.
Então, tem que ficar atento quanto a isso, né? Vocês vão ter toda essa semana, essa prova vai até quinta-feira da semana que vem. E o que vai ser com a... Bem, nessa disciplina, a gente conversou, a gente teve 4 aulas, né? A aula da semana passada a gente não teve porque foi feriado, então a gente teve 4 aulas. A gente falou inicialmente sobre a apresentação da radiografia digital, né? Como foi essa transição entre radiografia convencional para radiografia digital. Depois a gente começou a falar dos avanços computacionais. Para a gente entender como a radiografia digital ela tinha surgido, a gente falou sobre os avanços computacionais, a gente falou sobre todas as gerações, né? A primeira geração dos computadores, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta geração dos computadores. Depois disso, a gente começou a falar de conceitos dentro da radiografia digital. E aí a gente falou, juntamente com essa leva dos computadores, a gente falou de matriz, a gente falou de FOV, a gente falou de pixel, a gente falou de voxel, né? Para a gente poder entender como é que a imagem digital surgia. E aí, depois a gente começou a conversar sobre os sistemas do serviço radiológico. Então, a gente falou sobre o sistema PACS, a gente falou do RIS com R, a gente falou do RIS com H, a gente falou sobre o sistema DICOM e agora a gente falou sobre esses mecanismos finais de aquisição da imagem digital, CR/DR. Dentre as coisas que vão ser cobradas assim, na prova de vocês, por exemplo, coisas que são importantes, né? A gente conseguir distinguir o que é software, o que é hardware, né? Como é que isso pode estar relacionado na radiografia, né? Como é que isso pode estar relacionado ao sistema da radiografia? Tipo, o software seria o programa, por exemplo, seria o programa de manipulação da imagem, e o hardware no serviço de radiologia seria o monitor do computador, seria o teclado do computador, né? Conseguir identificar isso. Eu acho que eu coloquei bastante questões assim falando sobre o mecanismo assim de aquisição de imagem, especialmente relacionado, por exemplo, ao sistema DICOM, né? Qual é que é a vantagem do DICOM? O que o DICOM garante para a comunicação da imagem, né? Esse sistema DICOM é um padrão global, então, que garante transferência de imagem, garante transferência de informação de imagem médica, né? E isso acaba sendo muito útil quando a gente está falando dos serviços radiológicos e serviços de comunicação médica, né? Os sistemas, por exemplo, de comunicação e os sistemas de armazenamento, eles acabam dando muitas facilidades assim para o ambiente radiológico, né? Muitas facilidades para o ambiente médico. Então, o que o RIS garante no ambiente médico, né? Por exemplo, o sistema RIS ele garante receber, por exemplo, as imagens muito rapidamente e é possível laudar esses exames, né, muito rapidamente. Então, a gente consegue fazer a comunicação ser muito rápida, porque existe uma grande rede de comunicação. Então, é possível laudar quase que imediatamente, né, esses exames. O que eu estou olhando aqui, eu quero ver como é que eu posso ajudar vocês sem ser descarada, né? Como é que os sistemas de radiologia digital, por exemplo, eles podem facilitar, eles podem permitir com que outros aparelhos sejam usados. Por exemplo, no sistema CR, é possível utilizar equipamentos da radiografia convencional e isso acaba gerando menos custos do que o DR. Entretanto, é necessário utilizar a placa de fósforo, né? É fundamental vocês lembrarem disso, né? Qual que é a diferença clara que existe entre DR e CR, né? Por exemplo, quais que são as vantagens do CR sobre o DR? Por exemplo, o CR é mais barato.
O CR é mais prático para radiografia móvel. Qual que é a vantagem do DR? O DR é mais rápido, a qualidade de imagem é menor, mas também tem desvantagens, né? O sensor, por exemplo, é muito mais caro. E aí acaba que não dá para utilizar o que já tinha no serviço, né? O sistema CR dá para a gente usar um equipamento intermediário desde que tenha esse leitor ou digitalizador de imagem. O DR não precisa disso. Entretanto, ele é um sistema infinitamente mais caro, né? Tem assim, é importante vocês darem uma olhada, por exemplo, o que é DICOM e como é que ele se relaciona com as imagens médicas. O que é RIS-R? Como é que ele se relaciona com a imagem médica? O que é RIS-H? Como é que ele se relaciona? Qual que é o benefício do PACS, quando a gente está falando de um sistema de armazenamento, né? Então, essas questões vão cair, né? Outras questões importantes, assim, que eu coloquei, é relacionado às características da imagem digital. Então, tipo assim, o que é pixel, o que é voxel, o que é matriz, o que é FOV, né? Então, tem questões associadas a isso, por exemplo, eu só consigo, como é que eu consigo calcular, vocês lembram que eu pedi questão sobre isso, né? Como é que é possível calcular o tamanho do pixel na matriz? Então, eu coloquei até essa questão aqui para lembrar vocês sobre isso, né? E isso vai ser cobrado. Tem duas questões que são questões de cálculo na prova de vocês, muito semelhante ao que a gente fez no exercício. Eu vou projetar aqui de novo. Tá aparecendo aí para vocês? Eu vou projetar aqui de novo. A gente fez questões parecidas com isso, né? Para a gente calcular, por exemplo, o tamanho do pixel, né? O tamanho do pixel é uma divisão que existe entre o campo de visão e o tamanho da matriz. Nesse caso aqui, o campo de visão está escrito, né? 35 centímetros. Então, na questão vem isso. Supondo que num campo de visão de 35 centímetros, de 40 centímetros, e uma matriz de 512, nesse caso aqui, quanto é o tamanho do pixel? Então, o tamanho do pixel é o campo de visão dividido pelo tamanho da matriz, né? 35 dividido por 512 vai dar 0,07 centímetros, mas aqui eu estou perguntando em milímetro. Então, aí a gente multiplica por 100, né? 0,07 vezes 100 vai dar 0,7 milímetros, né? Tem duas questões nesse sentido na prova de vocês, duas questões de cálculo, muito simples, é simplesmente só calcular o que eu estou pedindo, que eu acho que nesse caso eu estou pedindo duas questões que calculam o tamanho do pixel, né? E eu acho que a última questão, que é a questão que vale 400 pontos, é uma questão que fala sobre mecanismo de formação de imagem no CR, né? Esse mecanismo que fala sobre a imagem ser formada nas placas de fósforo. Tudo que está sendo cobrado na prova de vocês está no slide. Tudo que está sendo cobrado está nos 3 slides que vocês receberam da nossa aula. Professora, a prova vai valer quantos pontos? Ela vale 4.000 pontos, Henrique. A prova vale 4.000 pontos. Tá bom, obrigado. São 13 questões. 12 questões valem 320, eu acho. Deixa eu calcular aqui. Acho que 12 questões valem 320. Não. 12 vezes 300. 12 questões vale 300 pontos, né? E uma questão, que é a 13ª questão, ela vale 400 pontos. Então, totaliza aí 4.000 pontos, né? Eu acho que é isso, não sei. Vocês têm mais alguma dúvida? Talvez, se vocês tiverem mais uma dúvida, tudo que eu falei aqui é realmente o que está na prova de vocês, tá? Mas é bom vocês estudarem, obviamente, né? Eu não li nenhuma questão da prova, mas a professora, prova tá nesse sentido. É unidade 1, né? Não entendi.
unidade 1 vai ficar a prova no AVA? Eu acho que ela fica na unidade 1, sim, eu acho que ela fica na unidade 1, vou verificar aqui. No encontro 1, na verdade, ela fica no encontro 1 das disciplinas. Tá bom. Espera aí que eu vou bater uma foto para mandar aqui para... Pronto. Mandar aqui na coordenação. Vocês têm alguma dúvida, gente, mais que eu possa ajudá-los? A prova de vocês não está difícil, eu acho que ela está até mais fácil do que a prova da primeira avaliação, porque ela é mais direta, né? A parte de radiologia digital, ela é bem direta, assim, né? DICOM, é impossível confundir DICOM com RIS. É impossível confundir PACS com DICOM. Então, ela acaba sendo muito direta, né? Muito difícil. Matriz FOV, pixel, voxel, são coisas completamente diferentes. É diferente, assim, do material da solução reveladora, do material da solução fixadora, que acaba podendo confundir mais. Eu acho que a gente não vai ter grandes dificuldades nela, né? Essa prova, como eu falei para vocês, ela vai estar disponível para vocês de amanhã, tá bom? Alguma dúvida? Professora, depois da prova, as aulas estão encerradas? Ou tem aula? Não tem mais aula, né? Não, tá encerrado. Essa é a nossa última aula, gente. Essa é a última aula, Vanessa. Depois tá ok. disso, quem passar tá de férias. Quem não passar, fica de exame, aí a gente vai fazer o exame. E o exame são as duas matérias, tá bom? A matéria da primeira e da segunda avaliação. Tá bom, obrigada. Tá bom? Eu vou deixar essa aula baixando. Eu acho que por hoje tá tudo certo, né? Vou deixar essa aula baixando e hoje mesmo eu vou publicar essa aula lá no canal para vocês. Então, hoje mesmo, essa aula do CRDR mais a revisão já vai estar disponível para vocês no canal do YouTube, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Estou finalizando a gravação aqui.